Enquanto todo mundo fala de ChatGPT, mudanças silenciosas em 2026 vão definir quem sobrevive ou quem quebra. E olha, eu não tô falando de teoria, eu tô falando de mudança estrutural, de infraestrutura, de como a sua empresa opera, contrata e compete. Então, pega papel, caneta, porque essas 7 previsões não são um mero chute, são tendências que já começaram e 2026 é o ano em que elas viram realidade aqui no Brasil. Vamos lá. Antes de entrar nas previsões, deixa eu te dar um contexto. Eu dividi isso aqui em categorias. A categoria 1 vai tratar de infraestrutura, o que já está rolando e vai acelerar. Categoria 2, a gente vai falar de operação, como o dia a dia da sua empresa muda com inteligência artificial. Categoria 3, a gente vai falar de mercado, quem ganha, quem perde e onde está o dinheiro nesse negócio todo. Cada categoria tem de 2 a 3 previsões e todas elas têm dados reais, nada ali de achismo, coisa da cabeça simplesmente. Bora então começar pela infraestrutura. Primeira previsão, a demanda por poder de processamento de IA vai continuar acelerando em 2026. Isso não é óbvio só porque todo mundo usa IA agora, isso é estrutural. Deixa eu te explicar. Toda empresa que está implementando IA de verdade, não só testando o ChatGPT, está descobrindo uma coisa. Quanto mais você usa, mais você precisa. E um relatório da McKinsey de 2025 mostra que empresas que adotaram IA em escala aumentaram o uso de compute, né, do poder computacional em 340% no primeiro ano. Por quê? Porque IA não é só fazer uma pergunta e receber uma resposta. É rodar agentes, é processar loops, é validar, corrigir, tentar de novo. Um agente de vendas, por exemplo, ele não faz só uma chamada de API. Ele consulta CRM, ele valida lead, escreve e-mail personalizado, agenda follow-up, verifica a resposta. Cada etapa é poder computacional. E aqui está o ponto crítico para as empresas brasileiras. O custo de infraestrutura de IA não é linear. Quanto mais você escala, mais você precisa de poder computacional. E isso vai bater na conta. Segundo a Gartner, empresas que não negociarem contratos inteligentes com provedores de nuvem vão ver aumento de 40% a 60% em custos de cloud só em 2026. Então, se você está pensando, eu vou esperar ficar mais barato, esquece. A janela é agora. Quem negocia agora trava custo, quem espera provavelmente vai pagar mais. Então você vê que quando a gente está falando de IA, talvez o seu maior orçamento vai ser para cloud. Segunda previsão, o papo de AGI, inteligência artificial geral, vai esfriar um pouco mais em 2026. E não é porque paramos de acreditar, é porque o mercado está cobrando outra coisa. Resultado, ROI. Deploy que funciona. Deixa eu te dar um contexto. Em 2023 e 2024 a narrativa era: quando a AGI chegar, tudo muda. OpenAI, Anthropic, Google, todo mundo falando de futuro de possibilidades, de visão de longo prazo, mas em 2026 o jogo muda. Porque agora os conselheiros de empresa estão perguntando: quanto que isso reduziu de custo? Quantas horas que isso economizou? Qual foi o impacto no faturamento? E essa mudança já começou. Um estudo do MIT, em 2025 agora, mostrou que 68% dos boards de empresas americanas agora exigem relatórios trimestrais do impacto de IA. Não quantos projetos piloto, impacto real. E aqui no Brasil isso vai bater forte em 2026, porque a empresa brasileira é pragmática, não tem gordura para queimar em projeto bonito que não entrega. Então a conversa vai mudar de IA, que vai revolucionar tudo, para IA cortou 40 mil da folha de pagamento e aumentou a produtividade em 30%. É chato? Talvez, mas é isso que separa quem implementa de verdade de quem só faz PowerPoint bonito. E agora a gente entra na categoria de operação. Terceira previsão. 2026, as empresas vão começar a gravar como o trabalho acontece, em escala, para treinar agentes de IA. E isso vai gerar polêmica. Deixa eu te explicar por que isso vai acontecer. Para você criar um agente que realmente funciona, você precisa de dados, de padrões. E a forma mais eficiente de capturar isso é gravar. Cliques, fluxos de tela, sequências de ações, decisões, ferramentas de monitoramento de trabalho que já existem há anos, vão virar ferramentas de treinamento de IA. Segundo o relatório da Forrester, foi 2024, se não me engano, já existem mais de 200 softwares de Workplace Analytics ativos no mercado. E a adoção explodiu. Crescimento de 89% entre 2023 e 2024. Mas aqui tá o problema. Quando você grava o trabalho de alguém para treinar um agente, você tá na prática documentando como substituir aquela pessoa. E isso vai gerar tensão. Os funcionários, eles vão perceber. Os sindicatos vão reagir. A LGPD vai bater na porta, aquele negócio todo. Então 2026 espera o seguinte: os primeiros processos trabalhistas relacionados a monitoramento para treinar IA. As empresas vão começar a ser multadas por não
não ter consentimento claro dos funcionários de que eles estão sendo gravados nos processos para treinar agentes de IA. E a gente vai começar a ter discussões públicas sobre a ética de gravar para automatizar. E aqui vai o conselho prático. Se você vai fazer isso na sua empresa, documente o consentimento. Seja transparente, explique o propósito, porque o custo de não fazer isso direito é muito maior do que o benefício de fazer escondido. E outra, as pessoas têm que começar a entender que treinar um agente de IA vai substituir quem é substituível por um agente de IA. Um agente de IA não vai substituir todos os humanos. Então a gente precisa trazer essa mudança para dentro das nossas empresas e entender que os humanos estão mudando de posição e não que simplesmente os agentes vão vir para tirar o trabalho de todo mundo. Quarta previsão. Ferramentas de IA que ficam sempre ouvindo vão gerar os primeiros grandes processos de LGPD no Brasil em 2026. Isso aqui é meio inevitável. Pensa comigo. Ferramentas de transcrição de reunião, uma IA que anota tudo, IA que resume call, todo mundo usa, é útil pra caramba. O problema, consentimento. Na prática, muita gente não sabe que está sendo gravada, ou não leu o termo, ou esqueceu, e aí basta um caso, um vazamento, uma reunião confidencial que vaza, um processo trabalhista, onde aparece a gravação que não deveria existir e pum, manchete nacional. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já sinalizou que está de olho nisso. E 2024, acho que eles multaram 3 empresas por uso inadequado de IA com dados pessoais. Isso deu um total ali de 12 milhões de reais. Foi só o começo. 2026, espera para ver multas muito maiores. Processos coletivos, empresas tendo que pagar indenização. E aqui vai a parte que ninguém fala. Não importa se a ferramenta é boa, não importa se você tem boas intenções, se você não tem consentimento explícito, documentado e renovável, você está vulnerável. Então, se você usa, sei lá, o Otter, o Fireflies ou qualquer ferramenta do tipo, o próprio Gemini mesmo para gravar as reuniões, certifique-se de que todo mundo na call sabe que está sendo gravado. Documenta o consentimento, define a política clara de retenção de dados e treina o seu time sobre a LGPD, porque o custo de ignorar isso pode quebrar a empresa pequena. Tô falando sério. Quinta previsão, 2026, profissões inteiras vão migrar de fazer trabalho para validar resultado. Isso já está acontecendo, mas em 2026 isso vai virar norma. Deixa eu te dar alguns exemplos concretos. Por exemplo, advogados. Antes, o cara redigia contrato. Agora ele revisa contratos que a IA gerou. Um analista de marketing. Antes ele escrevia copy. Agora ele aprova ou rejeita copy que a IA escreveu. Um contador. Antes ele fechava o balanço. Agora ele valida se o balanço que a IA fechou está correto. Um estudo do MIT, esse de 2025, ele acompanhou 750 profissionais de escritórios durante 6 meses. O resultado é que o tempo gasto em execução por conta de inteligência artificial caiu 52%. Isso é um absurdo. O tempo gasto em revisão e validação subiu 310%. Era algo que o pessoal fazia muito pouco, agora começou a fazer muito por conta de inteligência artificial. E o impacto real é que as empresas vão contratar menos profissionais júniors, menos profissionais que estão entrando no mercado, porque o júnior não vai mais aprender fazendo, a IA que vai fazer no lugar dele. As empresas vão valorizar muito mais quem tem senioridade de julgamento, quem sabe o que está errado, quem sabe o que falta, porque é isso que muda radicalmente o mercado de trabalho. Se você é profissional, a sua habilidade mais valiosa em 2026 não é produzir volume, é detectar erro, é tomar a decisão final, é saber quando a IA errou e por quê. Então, se você está contratando em 2026, valorize isso. Se você está sendo contratado, desenvolva isso. Agora, a gente entra na última categoria. Vamos falar do mercado. Sexta previsão. O Google vai destruir a linha entre busca e resposta em 2026. E SEO, como a gente conhece, morre junto. Isso não é exagero. Isso é basicamente uma evolução lógica do que está acontecendo. Pensa como que funciona hoje. Você pesquisa no Google, você recebe ali 10 links, clica, lê, volta, clica de novo. Agora pensa como que vai funcionar com IA integrada nesse sistema todo, nesse processo. Você pergunta, o Google te dá a resposta direta, sem link, sem clique. Isso já começou, provavelmente você já faça isso. O Google lançou o SGE, o Search Generative Experience, lá em 2023. 2024 ele expandiu para mais países. Em 2025 praticamente isso daí está dentro do Gemini. Os dados são assustadores.
Um estudo da Gartner prevê que até final de 2026 o tráfego orgânico de sites vai cair em média de 25 a 35%. Por quê? Basicamente porque o Google responde a pergunta direto na busca. Você não precisa clicar, você não precisa ir lá no site. E aqui está o impacto para as empresas. Se a sua estratégia de marketing depende de SEO, talvez você esteja vulnerável. Se a empresa vive de tráfego orgânico, você precisa de um plano B. Então, o que fazer? Algumas ideias. Primeiro, diversifique canais. Não dependa só do Google. Abra outros canais de aquisição ou de awareness para sua marca. Segundo, invista em branded search. Faça as pessoas buscarem a sua marca, não só buscarem uma categoria em que apareça a sua marca. Terceiro, crie conteúdo que a IA não consegue replicar. Por exemplo, opinião, experiência, exclusividade. Porque em 2026, se você está na página 2 do Google, cara, você não existe. E se você está na página 1, mas o Google já respondeu a pergunta, você também não existe. Então, última previsão, sétima e última desse material aqui, desse papo que a gente está tendo. O mercado de agentes de IA no Brasil vai crescer 300%. Em 2026. E a gente vai ver o primeiro unicórnio brasileiro de IA. Isso não é pensamento louco, é basicamente matemática. É conta de 2 mais 2 igual a 4, é só olhar o que está acontecendo no nosso mercado. Deixa eu te mostrar alguns números, né? A Associação Brasileira de Startups, 2025, a gente viu que foi investido mais ou menos 2,1 bilhões de reais em startups de IA no Brasil. Foi um crescimento de 180% em relação ao ano anterior, 2024, e a gente deve ir agora para 2026 com 3,8 bilhões de reais. Agora olha o contexto. O Brasil tem 21 milhões de CNPJs ativos. Desses, apenas 12% usam alguma forma de automação com IA e menos de 3% usam agentes de IA de verdade. Ou seja, o mercado é gigante, está vazio. Então, o que vai acontecer em 2026? Primeiro, uma explosão de empresas vendendo agentes prontos, é o que a gente chama de plug and play, né? Um deploy rápido, ROI visível, isso vai acontecer sim rápido, porque é um mercado que é fácil de entrar. Segundo, a gente vai ter a consolidação das que entregam resultado, que vão crescer exponencialmente. As que só fazem demo ou algo muito básico ali, elas vão entrar, mas vão sumir muito rápido também. Terceiro, a gente vai ver o primeiro unicórnio, uma empresa brasileira que vai bater $1 bilhão em valuation, sendo puramente de inteligência artificial. E olha, eu sei que parece às vezes otimista, mas o Brasil tem uma vantagem aqui. A gente tem talento técnico, muita gente pode dizer que não, mas a gente tem sim. Não é à toa que os países lá de fora vêm buscar a gente aqui para trabalhar na área técnica, é só, né, abrir o olho. E a gente tem senso de urgência. As empresas brasileiras não têm o luxo de fazer projeto piloto de 18 meses, ou funciona rápido ou morre, né? E isso favorece quem entrega. Então, se você está pensando em construir algo de IA, 2026 é o ano. E se você está pensando em investir, 2026 é o ano também. Porque a janela está aberta, mas não vai ficar aberta para sempre. Então, recapitulando rápido essas 7 mudanças agora para 2026, infraestrutura vai custar caro. Operação, basicamente, vai mudar como você trabalha. O mercado vai recompensar quem age rápido. Isso não é teoria, isso basicamente é a estrutura de como que o trabalho tá funcionando, né? Dessas 7, qual que você acha que vai se cumprir primeiro? Comenta aí e já se inscreve para ver os próximos conteúdos.